Bom, beleza. Então, mais uma vez, pessoal, boa tarde, tá? Hoje é a nossa primeira, na verdade, segunda aula síncrona, né? Mas hoje é a primeira aula que a gente vai tratar de teoria, né? E como eu falei para vocês na aula anterior, a ideia é vocês assistirem aqueles áudios lá, né? Que vocês devem ter percebido que a voz daquele trem é minha lá, né? Talvez não tenha ficado muito legal, mas eu tentei fazer da melhor maneira. A gente foi, dependendo do conteúdo, os professores vão alterando, tá? Essa parte somatória ficou comigo. E hoje, então, a ideia seria dar um resumo dessa parte. O que eu acho importante, né, que vocês precisam saber para fazer uma boa prova relacionada, né, no caso, ao somatório. Antes de começar, alguém tem alguma questão, né, sobre a disciplina, né, ou sobre alguma outra coisa? Se ninguém tiver, eu vou começar a fazer a apresentação aqui, e aí a gente vai discutindo alguns pontos que eu acho interessante. Beleza? Alguém tem alguma questão aí, pessoal? Tá, joia. Né? Então, eu vou colocar para apresentar, né? Só um minuto. Os slides. Então, os slides, né, da aula de somatório são esses aqui. Gostaria de falar para vocês que, se vocês escreverem alguma coisa no chat, nesse momento eu não vou ver, tá? Porque... Tá, só um minuto, Larissa. Eu vou abrir o slide aqui, então vai ficar por cima da parte do chat. Então eu não vou conseguir ver. Se vocês quiserem falar alguma coisa enquanto eu estiver falando, vocês podem abrir o microfone e me interromper. Né? A Larissa aqui... Deixa eu ver, só um minuto. Isso, Larissa. Todas as informações estão no PVAnet. Você pode entrar lá na disciplina, né? E vai ter um arquivo, né? Eu vou te falar aqui. Nesse plano de ensino aqui, vão estar todas as informações referentes à disciplina. Se você tiver alguma dúvida a respeito de alguma dessas coisas, depois você pode entrar em contato, né, que a gente tenta suprir suas dúvidas. Tá joia? Bom, beleza, pessoal. Então, né, como eu falei para vocês, a gente disponibiliza a primeira aula da semana para vocês lerem e escutarem esse material. Né? O primeiro material foi com respeito a somatório. E na segunda aula da semana, a ideia é fazer um resumo dessas coisas, do que eu acho interessante, né? Que vocês tenham em mente e fixem em seus conhecimentos. E depois, se vocês tiveram alguma dúvida na resolução do exercício, a gente também tenta discutir aqui. Né? Então, iniciando aí, a nossa primeira aula foi de somatório, né? Como vocês devem ter visto lá, somatório, na verdade, é uma notação, né? Uma notação utilizada para representar a soma de n termos, né? Em que a gente tem aqui, por exemplo, somatório de índice i, com i variando de um limite inferior qualquer até um limite superior qualquer de uma variável x. Né? Essa variável x poderia ser outra letra, como y, z, qualquer que seja. Esse limite inferior pode começar do 1 ou não. E esse índice i também pode ser qualquer letra. Tá? Então, a gente usa essa notação para representar a soma de n termos. Aí tinha esse exemplo introdutório, né? Esse exemplo falava sobre Covid, a gente apresentou um conjunto de dados, e esses exemplos, na verdade, foram só para vocês entenderem como que funciona um somatório. Né? Então, como que expande um somatório? Se o índice i é igual a 1, qual que é o primeiro termo do somatório? x1. Né? Se o índice i é igual a 2, o segundo termo é x2.
até chegar no último termo aqui, que seria o 14, então o último termo, o último índice aqui, né, o último valor, seria 14, e o último termo do somatório seria x14. Esses caras aqui, né, são exatamente aqueles que estão no conjuntinho de dados, né, o x1, x2, até o x14. Pessoal, até esse momento, alguém ficou com alguma dúvida nisso aí? Como que faz, como que expande um somatório? Se não ficou, jóia, a gente caminha um pouco mais para frente. Aqui tem uns exemplos, né, bem simples aí. Né? Essa questão de restrição no somatório também é interessante vocês prestarem atenção. Tem alguns exercícios, né, propostos que trabalham com isso, que depois, se vocês não entenderam isso de uma maneira satisfatória, a gente pode discutir posteriormente, mais no final da aula. Essas principais representações, né, isso aqui também acho que não tem muito o que falar. A primeira coisa que eu acho que vocês devem ter em mente, né, seria essa expressão do número de termos. Então, sendo sincero para vocês responderem ou resolver qualquer exercício de somatório, vocês vão precisar de 4 informações. Quais são elas? A fórmula do número de termos e aquelas 3 propriedades do somatório: soma de constante vezes variável e distribuir o somatório nas variáveis. Se a gente lembra dessas 4 informações, a gente consegue resolver qualquer somatório que for apresentado para a gente. Então, a primeira coisa que eu peço que vocês ponham um asterisco aí, né, ou que chame a atenção de alguma maneira, seria essa expressão do número de termos. Né? Lembrando que essa expressão, ela é o quê? O limite superior do somatório, aquele número que está lá em cima, menos o limite inferior, mais 1, menos o número de restrições que temos no somatório. Então, se a gente dizer que não vai somar 1, 2 e 3, a gente tem 3 restrições, e assim sucessivamente. Bom, aí é que tiveram alguns exemplos da utilização dessa expressão do número de termos, né? Deixa eu passar aqui. E o que eu falei para vocês? Então, fixar número de termos, põe um asterisco aí, e essas propriedades. Quais são as propriedades? A primeira é somatório de uma constante. Então, diz que se eu somo uma constante, isso vai ser igual ao quê? Ao número de termos vezes o valor da constante. Essa seria a primeira propriedade. A segunda propriedade... Né? Aí, cadê as propriedades? Aqui. A segunda propriedade, como eu falei para vocês, é a soma de uma constante vezes variável. Se eu tenho uma constante em relação a esse somatório, eu posso retirar essa constante do somatório. Então, fica constante vezes o somatório que sobrou aqui. E a outra propriedade é essa propriedade distributiva, né? Então, eu tenho um somatório, alguma coisa entre parênteses aqui, eu distribuo o somatório nos 2 termos, tanto se for positivo, quanto se for negativo. Bom, com essas 4 informações, como eu falei para vocês, a gente consegue resolver qualquer somatório. Para a gente ter uma ideia, né, primeiro eu gostaria de saber se vocês tiveram dúvida em algum desses exercícios especificamente. Se ninguém falar nada aí, eu vou apresentar uns 2 exercícios aqui, passo a passo, né, e aí, conforme for surgindo dúvidas, vocês podem me interromper e perguntar. Né? Então, a primeira pergunta que eu faria para vocês podem digitar no chat aí, ou falar, seria se em algum desses exercícios propostos aqui, vocês tiveram dúvida. Como eu falei, se ninguém se manifestar, eu vou escolher uns 2, 3 aqui, e aí a gente vai fazendo ele, ou eu vou mostrando ele, na verdade, o passo a passo para vocês.
Então, eu vou ver se... Ah, tá. Ô, professor, Pode falar, cara. eu tive um pouco de dúvida assim na resolução da parte final da número 5, o primeiro exercício proposto. Deixa eu anotar aqui, Pedro, só é no 5, né? Isso. Cadê minha caneta? Ah, tá aqui. Do 5, joia. Na parte final dele, né? Então, ó, no 5, no 6, 6A, né? No 5, 6A, 8B. Joia. Beleza. Vamos começar do 5, né? E aí a gente vai discutindo essas coisas. Qualquer coisa que vocês não entenderem, vocês podem falar. Abre o microfone e fala. O que a gente pensou inicialmente para a aula ficar de uma maneira mais rápida e menos trabalhosa, tá? A gente tem aqui alguns recursos, né? Que depois a gente pode tentar, como por exemplo esse suporte aqui da UFV, né? A UFV forneceu esse suporte para a gente, para que eu possa colocar o meu celular aqui e fazer as contas e vocês ir vendo num papel A4. O problema é que isso é muito frágil, então o meu já quebrou, tá? Então, para a gente ter uma aula um pouco mais rápida, eu vou consertar isso, mas inicialmente a gente pensou em projetar a solução desses exercícios e ir discutindo passo a passo. Se nessa discussão, passo a passo, alguém não entender alguma coisa, aí vocês podem parar, né, e me perguntar, sem problema algum. Tá joia? Eu vou projetar na minha outra tela aqui, e aí acaba que eu consigo ver, né, tanto o chat quanto vocês. Então eu vou ficar meio de lado aqui, porque eu vou estar lendo a outra tela que vai estar sendo projetada. Tá? Eu vou projetar essa outra tela aqui. Só um minuto. Tá, todo mundo está vendo aqui essa tela onde tem os exercícios? Ó. Exercício 5, beleza? Não, tranquilo. Então, olha só, o exercício 5 da página 19 foi um exercício proposto, e aí a gente tem no enunciado essas informações aqui, ó. A gente tem que a soma de x índice i com i variando de 1 a 5 é igual a 2,6, a soma de x índice i ao quadrado com i de 1 a 5 é 1,84, somatório de y, né, índice j com j de 3 a 8 é 11, e o somatório de yj ao quadrado de j de 3 a 8 é igual a 31. E a gente quer obter uma resposta desse somatório aqui. Todo mundo tá me escutando? Tá vendo? Beleza aí? Tá, jóia. Obrigado. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse tipo de exercício é desenvolver esses termos quadráticos, ou se tiver um cubo aqui, né? Então, a primeira coisa que eu sugiro a vocês fazerem é fazer isso aqui, ó. Quanto que é 2xi menos yj ao quadrado? Eleva o primeiro ao quadrado, então vai ser 4xi quadrado, né, essa coisa aqui ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 2x e yj, vai ficar 4xi yj, mais o quê? O quadrado do segundo. Então, primeiro passo desse tipo de exercício, onde tem quadrados, né, cubos aqui, a gente tem que desenvolver essa expressão. Desenvolvendo a expressão, a gente chega nesse ponto, a gente vai usar a terceira propriedade que eu falei para vocês. Qual é a terceira propriedade? A gente vai distribuir esses somatórios nos termos aqui, ó. Então, eu pego esses dois caras e jogo no 4xi. Pego esses dois caras e jogo aqui na frente do 4xi yj. Pego esses dois caras aqui e jogo aqui na frente, do yj ao quadrado, né? Que é exatamente o que está aqui. Ó.
Na verdade, aqui faltou alguma coisa. Deixa eu copiar aqui. Tá aqui, ó. Tá? Já tem um errinho aí, né? Então, a gente só pegou essas coisas e jogou na frente dos termos aí do somatório. Bom, beleza. Nesse ponto aqui, a gente vai ter que ver o que é constante e o que não é constante. Se eu olho esse 4, o número 4 aqui, eu percebo que o 4 é constante em relação ao somatório J. Por que eu digo que ele é constante? Pelo seguinte, se o J for igual a 3 e não existisse, né, vamos pensar que não existisse isso aqui. Se o J for igual a 3, qual que é o primeiro termo desse somatório? 4. Se o J for igual a 4, qual que é o termo 4, o segundo termo desse somatório? 4. Se o J for igual a 5, qual que é o terceiro termo? 4, e assim sucessivamente. Então, ele é constante em relação a esse somatório. Eu posso perceber que ele é constante tanto em relação ao primeiro quanto em relação ao segundo. Então, eu pego esse cara e eu uso a segunda propriedade. Somatório de constante vezes variável, eu pego essa constante e jogo para fora. Beleza. Tenho que olhar agora esse xi quadrado. Ele é constante em relação a esse somatório? É constante. Mas ele é constante em relação a esse? Não, não é. Então, eu só tiro ele desse somatório e ele fica aqui na frente do somatório de I. Por que ele não é constante aqui? Porque quando I for igual a 1, eu tenho x1 quadrado. Quando I for igual a 2, eu tenho x2 quadrado. E assim sucessivamente. Bom, então essa primeira parte aqui, o que sobrou? O 1, né? Essa coisa aqui está multiplicada por 1. Né? O x foi para cá e o 4 é constante em relação aos dois somatórios. Beleza isso aí, pessoal? Qualquer coisa vocês param, tá? Como eu falei para vocês, essa aula remota aí, é meio ruim que eu não consigo ver a cara de ninguém. Né? Então, eu não sei se vocês estão entendendo ou não. Para mim ter esse feedback, aí vocês têm que me parar e perguntar. Se vocês não me perguntam, eu vou partir do pressuposto que vocês estão entendendo. Tá joia? Bom, chegamos nesse termo aqui, ó. O que a gente vai precisar? A mesma coisa, ver quem é constante em relação a cada somatório. O 4 a gente já viu que é constante em relação aos dois, então ele vai aqui para fora. O xi, ele é constante em relação a esse somatório, mas não é constante em relação a esse somatório. Então ele vem para cá. E o yj, ele não é constante em relação a esse somatório, então ele permanece aqui dentro. Bom, o último aqui, eu tenho só o yj ao quadrado, então ele permanece exatamente no mesmo lugar. Tá. Então, esse passo aqui, ó, a gente acabou fazendo. Bom, próximo passo. Eu vou deixar isso aqui quieto, né? A gente poderia substituir, mas vamos fazer passo a passo. Vamos olhar isso aqui, ó. Somatório de J de 3 a 8 de 1, o que eu tenho? Quando J for igual a 3, qual que é o primeiro termo desse somatório? 1. Quando J for igual a 4, qual que é o termo desse somatório? 1. Quando J for igual a 5, 1. Então, esse 1, ele é o quê? Constante em relação a esse somatório. Soma, né, de constantes é o quê? É o número de termos desse somatório. Então, esse aqui, ó, esse NTJ corresponde ao número de termos do somatório J. Venho para cá, não vou mexer em nada aqui, né? Todo mundo é variável aqui. Aqui eu tenho outro número de termos. Eu posso olhar aqui, ó. Quando I for igual a 1, né? Essa coisa é toda mesmo, ele se repete, o somatório de J de 3 até 8, YJ ao quadrado. Quando I for igual a 2, isso aqui tudo se repete de novo. É o somatório de J de 3 até 8, YJ ao quadrado. Então, eu vou ter aqui mais um número de termos vezes a constante relacionada. Desse ponto aqui, ó, beleza. Por quê? Porque eu tenho 4
O somatório de x quadrado, eu tenho no enunciado. Somatório de x quadrado, 1,84. Então, substituo aqui. Número de termos do j, eu vou substituir na fórmula. Então, é limite superior, 8, menos limite inferior, 3, mais 1, menos o número de restrições, que é 0, são 6. Aqui, 4, somatória de xi, tenho lá no enunciado 2,6, somatória de yj, eu tenho lá, é 11, número de termos do x seria 5 menos 1, mais 1, menos 0, 5, e somatório de y quadrado, 31. Fazendo essa continha aí, a gente chega a 84,76. Beleza esse primeiro exercício aí, pessoal? Alguém ficou em alguma dúvida, em algum passo aí? Então tá jóia, né? Vamos seguir o barco. O próximo exercício aí, que o pessoal colocou aqui, é acho que vão ser todos, né? 6A. 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 Mas vamos para 6A. Para a gente ver outro. Bom, o que diz o 6A? Né? É um somatório de x, índice x, com i de 1 até 20, de x vezes x mais 1. Né? Quanto que dá isso aí? E o x tem uma restrição que ele não pode assumir 2 e 4. Então, da mesma forma que o somatório anterior. Primeiro, vamos desenvolver isso aqui. Né? Depois a gente pensa nessas coisas aqui. A gente desenvolve, joga o x para cá, x ao quadrado, jogou o x para cá, x. Bom, nesse ponto aqui, né, aqui faltou um parênteses também. Né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui faltou um parênteses, né? Então eu vou ter x ao quadrado mais x. Eu vou o quê? Distribuir esse somatório nos dois termos. Então vai ficar somatório de x ao quadrado, né, de x variando de 1 até 20, x diferente de 2 e 4. E somatório de x com x variando de 1 até 20, x diferente de 2 e 4. Na apostila lá, vocês viram as expressões que correspondem a isso. Né? Deixa eu abrir aqui a apostila. E aí a gente... Eu não sei se todos perceberam isso. Roteiro de aula. É qual página? 19. Página 19, 6A. Tá aqui. Então, olha só. O exercício 19, na página 19, 6A, ele diz isso aqui, ó. Que a soma de i com i variando de 1 até n é n mais 1 sobre 2. E a soma de i ao quadrado de i de 1 até n é igual a n mais 1, 2n mais 1 dividido por 6. São informações do enunciado. Alguns alunos acabam se confundindo por causa desse i aqui, ó. Mas se a gente percebe, é a mesma coisa se eu pôr x aqui, ó. Se eu ponho somatório de x com x variando de 1 até n, qual que é o resultado disso? n mais 1 sobre 2. Se eu ponho aqui somatório de x ao quadrado com x de 1 até n, qual que é o resultado disso? n mais 1, 2n mais 1 dividido por 6. Então, a gente vai usar agora essa informação para resolver o exercício. A gente está exatamente aqui. Então, vamos pegar esse primeiro aqui ao quadrado, né, que é a fórmula n. Quem que é o n? 20. Depois, n mais 1, 21. 2n, que é 2 vezes 20, mais 1, 41. Tudo isso dividido por 6. Bom, a questão aqui, que muitos alunos se confundem, é que essa expressão aqui, ó, ela soma
todos os indivíduos, de 1 até N. Só que nesse somatório específico, a gente tem algumas restrições. Quais são as restrições? X é diferente de 2 e 4. Bom, então se essa parte aqui me retorna a soma de 1 até 20 de x ao quadrado, como que eu faço para obter a soma de 1 até 20 de x ao quadrado, já que eu não somei os termos 2 e 4? Basta eu subtrair eles aqui. Então, essa partezinha, que é onde as pessoas ficam em dúvida, é o quê? É a subtração desses termos aqui, que são as restrições. Então, quando x for igual a 2, quanto que vale o meu somatório? 2 ao quadrado. Quando x for igual a 4, 4 ao quadrado. E dessa parte aqui, ó, eu respondo esse primeiro somatório, que seria 2.870 menos 20. O segundo é exatamente a mesma coisa. Né? Deixa eu... Cadê ela? Aqui. O segundo é exatamente a mesma coisa. Eu vou usar aquela expressão, que seria n, né? Qual que é n? 20, n mais 1, então 21, dividido por 2. Mas quando eu uso ela, eu estou somando de x1 até 20. Mas esse somatório, ele tem duas restrições. Então, eu tenho que retirar esses camaradas aqui do somatório. Como que eu retiro? Quando x for igual a 2, quanto que vale esse termo específico do somatório? 2. Quando x for igual a 4, quanto que ele vale? 4. Faço essa conta aqui. 3 e 54. Beleza aí, pessoal? Tá, joia. Então, vamos tocar o barco aqui. O próximo exercício que foi sugerido, né, 6A, deixa eu olhar aqui, 8B. Eu já me perdi aqui no chat. Alguém tem dúvida? Aqui, tive dúvida no 8B. Achei. Alguém teve dúvida aqui. Tá. O 8B, né, ele já é um pouco diferente. Acaba que nesses 5 exercícios tem vários tipos de conceitos, né? E por isso que eu acho que vocês estão tendo dúvidas, né, nesses exercícios, né, em todos aí, quase todos, não sei se forem todos. Isso aqui significa o seguinte, ó, deixa eu ver se tem alguma informação importante no enunciado desse exercício. Cadê? Previamente. Página 20. Exercício 8. B. Tá. Nesse exercício, ele apresenta essa notação aqui, ó, né, que talvez seja uma coisa que confundiu algum de vocês. Essa notação, ela vai ser bastante utilizada onde? Em estatística experimental, tá? Quem tiver que fazer a EST 220 lá, vocês vão ter que entender de maneira razoável essa notação. O que significa YI ponto? Significa que eu somei todos os valores referentes ao índice que tem o ponto. Então, qual que é o índice que tem o ponto aqui? Ó? É o J. Né? Onde teria o ponto aqui seria o J. Então, se ele é ponto, significa que eu peguei esses caras e somei eles tudo. Em relação a quem? A J. Né? Se eu tenho YI ao quadrado ponto, quer dizer que eu pego os valores de YI ao quadrado e somei eles em relação a J. Então, eu vou ter, né, como informações, que YI ponto é 30, Y2 ponto é 32, e assim sucessivamente. Né? Bom, se a gente entende essa notação, podemos partir para o exercício. Então, a ideia é a mesma. Tem um quadrado aqui, vamos desenvolver. Então, vamos desenvolver aqui. YIJ ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 16YIJ, mais o quadrado do segundo, 64.
Próximo passo, distribui esses camaradas aqui, ó, nos termos do somatório, que é o que a gente fez. Ó, aqui, igual naquele primeiro exercício. Nesse ponto aqui, a gente pode, né, cada aluno pode fazer de uma maneira diferente. Nesse exemplo aqui, né, da forma que foi apresentado, primeiro ele procura as constantes, né? Então vai verificar, esse cara aqui, ó, ele é constante em relação a esse somatório? Não é. Então ele não sai daqui. Então ele permaneceu aqui. Ó. Esse 16 é constante em relação a esse somatório? É constante em relação a esse somatório aqui? Ele é também. Então foi aqui para fora. Esse YJ é constante em relação a esse somatório? Não é. Então ele permaneceu ali. Tá? Bom, aí tem o 64. 64 é constante em relação a esse? É constante em relação a esse? Também é. Né? Isso é uma maneira de resolução. Cada um pode ter diferentes maneiras. Né? Pode fazer isso aí em 3 passos, pode fazer isso em 20 passos. Né? Isso aqui foi a forma que a gente pensou em apresentar para vocês. Daqui para cá, né, que foi o que a gente fez agora, o próximo passo da solução aqui seria ver a questão desses números de termos. Então, aqui não é constante em relação a nenhum dos dois, aqui também não, mas esses dois caras aqui, ó, são constantes. Então, eu tenho somatório de J de 1 até 4 de 1. Quando J for igual a 1, o elemento é 1, J igual a 2, o elemento é 2, e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho o número de termos desse somatório. Aqui é a mesma coisa, né? Quando I for igual a 1, o primeiro termo é 1. Tá, só um minuto aqui, ver se alguém responde o Jonathan. A imagem tá boa para vocês aí, pessoal? Tem um aluno que não está tão bom, não. Ô, pessoal, fala aí alguma coisa. Voltou ao normal? Isso aqui? Aí. Olha o mouse. Tá. Eu vou continuar, qualquer coisa vocês me interrompam aí, por favor. Então, a gente está nesse ponto aqui, ó, onde a gente percebeu que esse cara é soma de constante e soma de constante. Então, a próxima linha a gente vai repetir tudo e vai colocar aqui número de termos desse somatório, número de termos desse somatório aqui. O próximo passo, olha o que a gente vai ver aqui. Ó. Eu tenho que a soma, né, de 1 até 3, de J de 1 até 4, de Y e J ao quadrado. Quando eu somo, quando eu olho esse somatório aqui, ó, quais são os termos que eu teria? Quando o J for igual a 1, eu tenho o Y1, o Y e 1 quadrado. Quando J for igual a 2, eu tenho Y e 2 quadrado. J igual a 3, Y e 3 quadrado. Então, eu estou somando em relação a J. Se a gente lembrar, lá no enunciado do exercício, está dizendo que essa soma em relação a J é o quê? É o Y e ponto quadrado. Então, eu venho aqui, ó, substituo isso tudo por Y e ponto quadrado. E a mesma coisa nesse caso. Ó, eu estou somando em relação a J. Quando eu somei aqui, ó, todos os J's, aonde que eu cheguei? Y e ponto. Então, eu cheguei nesse ponto aqui. Aqui eu tenho 64, número de termos, né, do somatório I, então 3 menos 1 mais 1 menos 0, 3. Número de termos do J, 4. Menos 1 mais 1 menos 0, 4. Estou aqui. Bom, agora a gente pode expandir isso aqui. Ó. Quando I for igual a 1, qual que é o primeiro termo desse somatório? Y1 ponto quadrado, está aqui. Quando I for igual a 2, Y2 ponto quadrado, I igual a 3, Y3 ponto quadrado. E a mesma coisa aqui, ó,
y1 ponto, y2 ponto, y3 ponto. Se a gente lembra, lá no enunciado do exercício, estão dando essas informações. Então, aqui, ó, y1 ponto, y2 ponto, e assim sucessivamente. Substituindo esses camaradas aqui, né, a gente chega no resultado final. Deixa eu ver aqui só o somatório. De J1 até 4 foi para onde? Tá. Então, dessa parte para cá, o que a gente está fazendo? Né? Vamos esquecer isso aqui. Deixa eu colocar isso. Opa! Peraí. Tá. Pensa somente, pessoal, nessa parte em vermelho. Aí, tá? Bom, se eu resolvo essa parte em vermelho, o que eu vou ter? Quando J for igual a 1, qual que é o primeiro termo desse somatório? Vai ser y1 quadrado. Quando J for igual a 2, qual que é o segundo termo desse somatório? y2 quadrado. Até o último termo desse somatório, que seria y4 ao quadrado. Então, eu estaria somando os termos y1 quadrado, y2 quadrado, y3 quadrado, y4 quadrado. Mas o que significa isso em termos da notação apresentada no início do problema? A soma em J, né, a gente representa como o quê? Y e ponto. Então, na verdade, essa soma de J, né, uma vez que eu somei em relação a todos os J's aqui, eu transformo isso aqui, na verdade, apenas uma notação, em Y e ponto, que foi exatamente o que foi feito aqui, ó, né? Então, eu tenho a soma de Y e J ao quadrado, somei em relação a J, ficou o quê? Y e ponto quadrado. E a mesma coisa nesse ponto aqui, ó. Eu tenho um somatório de Y e J, somei em relação a todos os J's, então isso é o quê? De acordo com o enunciado do exercício. Y e ponto. Na verdade, é só substituir isso aqui. Então, deixa eu copiar aqui. Substituo, ver se eu consigo pôr uma linha aqui. Aqui, ó. Essa é a informação do enunciado do exercício, né? E aí eu vou e substituo aqui. Beleza. Tá. Substituímos aqui, né, igual foi explicado agora, e aí a gente pega essas informações do enunciado, tá, que estão aqui, e adiciona, né, insere aqui e faz a conta na calculadora sem problema nenhum. Tá joia? Eu ia falar que vocês podem usar calculadora no dia da prova, né, mas vocês estão em casa, a gente não vai nem ver o que vocês estão usando. Mas, de qualquer maneira, pode usar calculadora. Né? Você não precisa fazer essas contas na mão. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, 8B. Alguém ficou com dúvida no 19? Se tiver dúvida... Oi? Só uma dúvida. A notação y e ponto é a mesma que y ponto 1, ponto 2, tipo... Seria o contrário. Pensa assim, ó, quando você tem essa soma, essa notação aqui, ó, y e ponto, né? Você soma em relação a j. Então, você está somando todo mundo em relação a j. Mas você poderia ter o que você falou, y ponto j. Então, você estaria somando em relação a quem? Ao primeiro índice, que seria o I. Né? Então, você pode ter das duas maneiras possíveis. O que você deve ficar atento aqui na disciplina é qual dos dois você está trabalhando. No caso, eu acho que sempre vai somar em relação ao J.
né? Se você perceber aqui, ó, quando você tem esse pontinho, é isso que eu falei. Ó. Isso aqui você está somando em relação a J. Aqui eu consigo escrever. Se você tivesse o contrário, igual você perguntou aí, seria ponto J. Oh, caramba. Então, aqui você estaria somando I, e o danado do I é até 3. Tá? Então, seria isso. Essa é a diferença. É só uma questão de notação. Então, tem que prestar atenção qual das duas o problema está pedindo. Como eu falei para vocês, na disciplina, aqui, daqui para frente, isso não vai ser tão importante. Mas é importante se vocês forem fazer a EST 220. Então, alguns alunos chegam lá e falam assim, eu nunca vi essa notação. Lógico que não vai ser explicado tudo novamente, né? Mas o cara fala assim, eu já vi, eu não lembro, mas já vi. Né? E o que significa? É isso aqui que a gente está discutindo. Beleza? Foi o Edwin que perguntou, né? Isso, entendi. Então, o enunciado falaria, então, né, no caso. O enunciado falaria, igual esse aqui. Esse aqui é Y e ponto. Então, ele está dizendo que esse ponto significa que você somou em relação ao J. Se fosse ao contrário, Y.J, significaria que você estaria somando em relação a I. Tá? Então, nesse caso, ele poderia ter pedido o Y.J também, né? Poderia, mas aí teria que informar essas somas aqui. Ao invés de Y e ponto, seria Y.1. Entendi. Y.2, né? Então, depende do que for pedido. Tá já? Entendi. Obrigadão. Nada. Pessoal, alguém ficou com dúvida? Eu me perdi aí no chat. No 19. Deixa eu procurar aí. O 19 eu não lembro de ter visto. Eu acho que eu vi o 20. O 20, alguém ficou com dúvida, né? Se ficou, fala assim aí no trem. Não tem mais dúvida, não? Bom, o 19, acho que ninguém falou, também pô, 19 é grande, bicho. Mas, enfim, é só aplicar essas regrinhas aí. E o 20 também é exatamente igual àquele. Provavelmente você tenha tirado... É exatamente igual ao 6. Pessoal, beleza? Até aí? Deixa eu ver. Então, olha só. Eu sugiro, né, que vocês refaçam esses exercícios com calma e lembrem, né, dessa informação que eu dei para vocês. Qual é a informação? Que o que é importante, né, do somatório? Número de termos e aquelas 3 propriedades. Tá joia? Com essas 4 informações, se vocês fizerem passo a passo, vocês conseguem resolver qualquer problema de somatório. Tem alguns mais enrolados, tá? Mas eles foram excluídos aí desse período. O que seria enrolado, que eu falo? Ao invés disso aqui estar elevado ao quadrado, que é onde que os alunos acabam errando. Estaria elevado ao cubo, né? Que aí, na hora da prova, vira aquela confusão, né? Mas, para esse período, eu acho que o máximo aqui vai ser quadrado. Né? Se vocês quiserem fazer mais exercícios da apostila, beleza. Se não quiserem, se apeguem a esse, né, tentando fazer eles passo a passo, entendendo. Não que o da prova será igual, mas os conceitos cobrados nos exercícios vão ser semelhantes ao que vocês viram aqui, né? Não tem muito o que fugir disso aqui. Tá joia? Beleza, pessoal? Se estiver tudo beleza, na próxima, vamos ver nosso cronograma aqui, né? Na próxima semana, segunda-feira, tá, eu já falo, Ricardo, só um minutinho. Na próxima segunda-feira, vocês são aula de segunda. Na próxima segunda seria uma aula assíncrona das partes 1 e 2 de estatística descritiva. Então, vocês escutariam, né? Como eu falei para vocês, tentem ficar num lugar tranquilo, com papel, vai fazendo anotação, escuta, tenta fazer os exercícios. E aí, na quarta-feira,
a gente faria esse mesmo esquema. Então, é um resumão da matéria, né, o que a gente acha importante, fala alguma coisa rapidamente, e aí a gente tenta discutir os exercícios, tá bom? Deixa eu ver aqui uma coisa no... Isso mesmo. Quando a gente tem somatório de uma constante, a gente vai usar aquela primeira propriedade, que eu vou colocar aqui para vocês, que é exatamente isso que você escreveu. Número de termos vezes constante. Tá? Tem que achar aqui. Número de termos vezes constante. Propriedade 1. Tá, então, aqui. Né? A primeira propriedade, se eu tenho a soma de uma constante, isso aqui é número de termos vezes constante. Tá? Então, lembrem dessas três propriedades e da fórmula do número de termos que eu acho que dá para fazer esses exercícios de maneira tranquila. Em relação a como resolver, cada aluno resolve de uma maneira diferente. Tá? Vocês podem gastar 2 linhas ou podem gastar 10 linhas. Para a gente não tem problema nenhum, tá joia? O que vocês se sentirem mais à vontade, tá bom? Beleza, pessoal? Eu vi que... Não, eu vou explicar isso aqui. Agora a gente tem 40 alunos, eu acho, né? 35 alunos, sei lá. Entraram mais 10 alunos. Se alguém tiver dúvida, leia o plano de aulas lá, e aí vocês podem me perguntar. No PVANet também tem, né? Aqui, ó, no PER, na nossa turma, né? Turma 4, que é hoje, esse plano de atividades. Esse plano de atividades é esse documento que eu mostrei para vocês aqui, ó, que tem detalhadinho que a gente vai fazer na segunda semana. Aí, já aproveitando, respondendo uma pergunta aí, na segunda não vai ter aula síncrona, né? Esse é um horário para vocês assistirem a síncrona. Isso mesmo. O primeiro horário da semana, em geral, ele vai estar reservado para vocês assistirem esses áudios maravilhosos aí, né? E fazerem as suas anotações. Na verdade, vocês estudarem, né? E na quarta-feira, no nosso caso, a gente vem para fazer um resumo e tirar dúvida sobre isso. Então, em geral, até o momento, né, toda segunda, toda segunda vai ser essa aula com vocês, e na quarta a gente faz um encontro síncrono. Vocês têm que assistir no horário da aula? Não, né, qualquer horário que vocês quiserem, mas a gente deixou reservado um horário porque vocês têm outras disciplinas e para não ficar sobrepondo coisas, né? A gente tem horário síncrono segunda, quarta, e vocês têm que escutar áudio, e tem outras disciplinas, e é confusado, né? Eu acho que não é época de dificuldade, de dar trabalho, mais trabalho, né, do que a gente está tendo para vocês, não. Então, a ideia é tentar fazer as coisas de uma maneira mais tranquila. Em relação à chamada, eu vou pedir para vocês digitarem seus nomes aqui no chat, né, cada um, porque aí depois que eu desligo, eu tenho um arquivo salvo Word, né, que aí depois eu vejo quem veio e quem não veio na aula. Tá joia? Aí, se vocês puderem digitar aí, ó, sei lá, digitei meu nome, aí vocês vão digitar embaixo, que aí seria a chamada, tá bom? E aí, pessoal, se ninguém tiver nenhuma dúvida mais, bom final de semana, bons áudios aí para vocês, né? E qualquer coisa vocês entrem em contato. Tá joia? Eu vou esperar todo mundo digitar aí, porque se eu sair, eu acho que para de armazenar as coisas.